Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Estamos aqui sempre, às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, ao vivo, conversando com você, querido amigo ouvinte, que há tantos anos me acompanha. Para quem não me conhece, eu sou médica, sou homeopata, pratico a medicina tradicional chinesa na área da fitoterapia. Trabalho bastante com os pacientes graves, pacientes com câncer, pacientes com doenças virais crônicas, doenças autoimunes, dentro de uma medicina natural. Mas hoje é exatamente dia 8 de novembro de 2022, nós vamos abordar hoje a respeito do Covid hoje, né? Então, eu queria ter aí uns 15 minutos de conversa com vocês, esclarecendo por quê. Tem aparecido, vocês já devem ter notado, que está aumentando o Covid de novo, e eu quero esclarecer e acalmar a todos vocês. Todos nós estamos vendo como vínhamos vindo na pandemia do Covid, lembra? O Covid começou em 2020 inteiro, até metade de 2021, foi bastante difícil. E a história das vacinas, eu tenho vários vídeos aí no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, falando do que foi aquela evolução, do quanto a gente não sabia tratar Covid, as pessoas morriam por problemas de coagulação, disseminada pelo corpo, problemas de trombose, AVC, complicações renais, pulmonares, infartos, etc. Hoje não é nada disso. A gente aprendeu muito com a Covid e hoje nós estamos numa situação endêmica, não é mais pandemia, e o que a gente tem visto? Que tinha caído muitos casos de Covid, praticamente a zero, passei semanas aí sem atender ninguém com Covid, estou falando aí do mês de agosto, setembro, e agora você está sabendo, um vizinho com Covid, alguém da família com gripe, vocês estão percebendo que está muito mais fraco. Então, nesse momento, eu queria deixar claro para vocês que isso faz parte, nós estamos, de fato, na imunidade de rebanho, e durante essa imunidade, o vírus sempre vai querer sobreviver e ele faz as mutações. Mas como a maior parte da população hoje já teve contato com o vírus, ou através dos sintomas da Covid ou através das vacinas, então é muito normal, muito comum que o vírus sofra uma mutação. A gente está numa outra mutação do próprio Ômicron da última cepa, mas ele vem cada vez mais fraco, até se tornar uma gripinha, entre aspas. E hoje a gente percebe, da semana passada para cá, diariamente me procuram, perguntam, pacientes meus que me escrevem falando que está com Covid. Hoje você compra o teste do Covid na farmácia, é muito simples, barato, eficiente e você faz o teste em casa. Muito bom. Quais são os sintomas atuais? Um resfriado, e como piorou o frio da semana passada para cá, então o Covid vem mais. Então é assim, espirros, a garganta seca, a garganta raspando, não chega a doer a garganta, febre baixa ou não, nenhuma febre. A febre baixa, assim, 37,5, não passa de 38 graus. Mal-estar no corpo é muito pouco, é um sintoma de suores noturnos que podem acontecer. O que se faz agora? E essa cepa já aconteceu na Europa, há uns 2 meses atrás, já se estava diagnosticando na Europa essa nova cepa muito mais fraca do que a própria Delta que teve o ano passado, né? Muito mais fraca. Sintomáticos. Então, como é que você deve agir? Você deve fazer isolamento? Não precisa de isolamento. O que você deve fazer, e que isso deve ser uma cultura, algo que nós temos que aprender desde já, é usar máscara para quem está resfriado. Então, hoje a máscara está liberada em todos os ambientes, eu também concordo, não precisa usar,
Mas se você está com uma gripezinha, mesmo que você não tenha feito teste nenhum de Covid, ponha máscara. Pode ser um rinovírus, um adenovírus, um influenza vírus, seja lá que gripe for, não importa o nome, vamos aprender a respeitar o próximo, a usar máscara. Você que anda de transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, e você está bem, eu aconselho a usar máscara. Se você começa a escutar falar que o vizinho está com Covid fraquinho, o seu parente está com o seu amigo de trabalho, usa máscara. Se você está num ambiente fechado, use a máscara, se proteja. E se você está com gripe, por favor, vá lá e use a máscara. Antigamente era meio preconceituoso usar máscara, vocês lembram? Não se via, as pessoas tinham gripe, espirrava em transporte público, espirrava dentro do escritório e não usava máscara. Hoje em dia nós temos que aprender igual os japoneses sempre fizeram. Tem gripe, use máscara, respeite o próximo. Então o Covid, graças a Deus, chegou nesse nível. Hoje eu tenho visto que pacientes de idade com comorbidades têm pego Covid leve, porque a cepa é pouco infectante. Ela está atacando realmente só o nariz. E no começo do ano nós tivemos um aumento dos casos que atacava o nariz e dava sinusite. Agora nem isso, nem sinusite eu não tenho visto mais. Tenho visto uma semana de coriza, alguns espirros, muita sensibilidade ao frio, sintomas muito parecidos com rinite alérgica, mas é o Covid fraquinho. Então não há motivo para desespero, é algo que nós já entendemos como é que funciona. Você pode tomar o quê? Um antigripal da vida. Pode tomar chás caseiros com gengibre, mel, limão, né? Pode tomar uma dipirona, um Tilenol, se você tiver com sintoma meio de quebradeira, meio febril. Tá? Toma 1, 2, 3 dias no máximo. Esses antigripais da vida, Tilenol Sinus, Benegripe, esses remedinhos que vendem aí, se você não tiver nenhum tipo de alergia à dipirona, a ibuprofeno, etc., isso tem resolvido. Agora, se você começa com essa coriza, começa com essa irritação de garganta que não chega nem ser dor, e perceber que você está com tosse, essa tosse tem aumentado muito, tem secreção, e a febre subiu acima de 38, procure o pronto-socorro, né? Aí você pode fazer, de repente, uma pneumonia por Covid. É possível? É possível, mas pode ser tratado. Se você já teve câncer, está fazendo quimioterapia, está imunodeprimido, então aí é diferente, né? Porque você está tomando, às vezes, imunossupressores, quimioterápicos, aí você consulte o seu médico, faça o exame da Covid, deu positivo, pode ser que nestes casos, em alguns casos especificamente, tenha que entrar com algum medicamento a mais, tipo um corticoide. Por que o corticoide é importante? Quando o Covid pega o pulmão, ele faz uma diminuição, faz um processo inflamatório no pulmão, essa a fisiopatologia do Covid, ele faz uma tempestade de citoquinas, que é esse processo inflamatório dentro do pulmão, no alvéolo pulmonar, e o alvéolo pulmonar faz a troca gasosa do oxigênio e do gás carbônico. Nós temos os glóbulos vermelhos do nosso sangue, tá? O glóbulo vermelho, ele passa normalmente pelo alvéolo pulmonar e nós inspiramos o oxigênio e esse oxigênio se liga à molécula de hemoglobina que está dentro do glóbulo vermelho. O que aconteceu no Covid? Que no começo nós não entendíamos. Você tinha um processo inflamatório tão intenso no nível do pulmão, o vírus era tão agressivo para os pulmões que não havia essa troca gasosa. O que acontecia? A hemácia, o glóbulo vermelho, passava pelo pulmão e não recebia o oxigênio, e isso acabava fazendo um fenômeno que é uma cascata de coagulação em várias microarteríolas do corpo, depois artérias mais importantes do corpo. E as pessoas morriam de coagulação disseminada. Hoje a gente já entendeu esse processo.
Então, nós já entendemos, os médicos do mundo todo, que a gente tem que entrar com corticoide e, às vezes, com anticoagulante. Então, se é uma pessoa que tem problemas de trombose, já teve história de trombose e pega uma pneumonia por Covid, a gente tem que anticoagular. E mesmo que não tenha tido nenhum tipo de trombose anterior, hoje em dia, quando a pessoa tem uma pneumonia por Covid, mesmo sendo essa cepa mais fraca, que em 90% das pessoas dá só um sintoma respiratório alto em nariz, mas a pessoa desenvolveu uma febre mais forte, está tossindo mais forte e tem estertores, no que a gente chama estertores crepitantes, estertores crepitantes, que o médico, quando ele coloca o estetoscópio no seu pulmão, ele escuta um rangir bem fininho, significa que tem pneumonia. Nesses casos, a gente entra com corticoide rapidamente, às vezes com antibiótico, para evitar uma infecção secundária, uma bactéria em cima do processo viral. E muitas vezes a gente pede os exames de coagulação e entre eles o D-dímero. Né? O D-dímero é uma molécula que quando ela está muito alta na circulação, ela propicia trombose. Nesses casos, a gente usa anticoagulante mesmo depois que já tenha passado a fase aguda do Covid, que hoje em dia é em torno de 7 a 10 dias. Né, da pneumonia tratada. Então, a gente vai acompanhando esses pacientes com esse D-dímero. Se esse D-dímero é muito alto, dependendo do risco da pessoa, da idade da pessoa, a gente faz uma anticoagulação leve apenas por 30 dias. Aí depois a gente suspende o anticoagulante e mede D-dímero. Então, eu estou explicando para vocês que cada caso é um caso, dependendo das comorbidades de cada indivíduo, e é sempre bom ter um médico que já te conheça, né? Um médico que já te acompanhe, para ele saber quais são as suas comorbidades, etc. E às vezes, no pronto-socorro, quando você vai com febre, às vezes com pneumonia por Covid, o médico até toma uma atitude de te dar um corticóide, o que é correto, mas depois ele não te acompanha. É bom ter o seu médico pessoal que depois vai acompanhar você nessa questão da coagulação, né? Eu, particularmente, nos meus pacientes acima assim, de 70 anos, que têm tido Covid e que têm tido algum sintoma de tosse, mesmo sem ter pneumonia, mas uma tosse mais prolongada, uma tosse que começa seca, depois umedece, eu tenho feito os testes de coagulação. E tenho feito controle com a tomografia de tórax para ver se tem aquela imagem de vidro fosco, que é característica do Covid. O que eu acho bacana é que hoje a gente já entende como tratar o Covid e tem a possibilidade nos meus pacientes de usar as fitoterapias chinesas. Nós estamos numa fase de importação de fito chinês um pouco mais difícil, isso é sazonal, porque vai começar o inverno agora, tá? Outono e inverno na China, e os chineses guardam muito as ervas para eles, para fazer as medicações de outono e inverno, porque é a época das gripes, né? Em qualquer parte do mundo, outono e inverno é gripe. Então, algumas ervas já estão faltando aqui no sentido de gripe e outras ervas de tonificação do rim. E é bom lembrar que mesmo o Covid sendo leve, pelo lado da medicina chinesa, o que a gente tem percebido é que rouba bastante energia do rim. Né? Nos Covids graves, isso é muito mais evidente, mas eu tenho usado os tônicos de rim no pós-Covid, às vezes por uns 2 meses. Isso justifica o porquê da queda de cabelo, porque o cabelo é regido pelo rim. Então é muito comum a pessoa ter tido Covid, ficou um pouco mal, principalmente até o começo do ano, até o primeiro semestre desse ano, que o Covid estava um pouquinho, o Delta estava um pouquinho mais forte que essa variante nova, e aí tem alguns fios de cabelo caindo, a pessoa às vezes se desespera, aí eu reponho um pool de vitaminas, uso muito o BL-Capelli, porque é uma vitamina maravilhosa que está super bem equilibrada, mas tem outras no mercado.
tonifico o rim com as ervas chinesas, com acupuntura, recomendo fazer acupuntura, fazer doin, etc. Peço para a pessoa passar uma boa temporada sem se expor muito ao frio, lavar a cabeça, sair com o cabelo molhado na rua, fazer bastante, se os pés estão frios, que é comum no pós-Covid, o pé começar a ficar um pé gelado, umas mãos geladas, e os pacientes se referem muito aos arrepios. Doutor, eu tive Covid, mas foi o mês passado, e agora eu tô com uns arrepios, assim, mas não é febre, eu meço, não é febre, é uns arrepios, umas ondas, assim, de arrepio de frio no corpo, isso é baixa de energia do rim, e aí a gente tonifica o rim. Escolhe a erva certa para aquela pessoa, porque existem várias, de acordo com a história dela, o pulso, o exame da língua e tal. E eu volto a alertar que as pessoas estão, mas então eu tomo ou não tomo a quarta dose? A minha opinião, não é que eu sou contra a quarta dose, mas não sou a favor de vacinas de vetor viral, porque às vezes elas estão na quarta dose dando problema de trombose, então vacina AstraZeneca, vacina Janssen, não temos visto isso na vacina da Pfizer, nem nas vacinas Coronavac, etc. Mas, de qualquer forma, se você já teve Covid esse ano, não precisa se preocupar em ficar repetindo vacina. Principalmente se você teve Covid nos últimos 3 meses, 4 meses. Se você tomar vacina, você pode ter uma reação de trombose. Já vi pacientes morrerem porque acabaram de ter Covid, estão com anticorpo alto, vai tomar uma vacina e não tem propósito tomar vacina se você acabou de ter Covid. E lembrando que você não precisa ter medo do Covid, porque o Covid está muito fraco agora. Graças a Deus, muito fraco. Então, realmente, para 90% das pessoas, é uma gripe superável, até mais fraca muito mais fraca do que uma gripe por influenza. Né? Realmente é um resfriadinho agora, tirando as exceções dos imunossuprimidos, das pessoas que estão submetidas à quimioterapia, as pessoas que têm doença autoimune grave, que tomam imunossupressores, moduladores, enfim, de imunidade, são outros casos, né? Aí nesses casos tem que procurar um médico, sim. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês hoje e gravando esse vídeo? Para vocês não se desesperarem, porque a notícia vem, doutora, pelo amor de Deus, vai começar tudo de novo, começou a crescer o número de Covid e tal. Gente, calma. Calma, era esperado. A tão famosa imunidade de rebanho, imunidade coletiva já está acontecendo. E o vírus é um ser vivo, ele quer ter sucesso, ele quer sobreviver. Então ele faz uma pequena mutação, não tem mais muito o que fazer mutação, e aí ele acaba pegando uma pessoa que já tomou a vacina, pode ter Covid? Pode. Uma pessoa que já teve Covid, pode ter de novo? Pode. Pode ter pela terceira vez? Sim, mas muito mais fraco. Não há motivo para desespero. Só quero acalmar a população, porque não tem realmente grandes preocupações. E volto a afirmar, vamos adquirir o hábito, a educação, o bom senso de usar máscara se você tiver resfriado, não importa que tipo de resfriado. Daqui para frente, nós temos que nos respeitar, o mundo está globalizado, os aviões vão e vêm, navios vão e vêm diariamente. Hoje você está na Europa, amanhã você está no Brasil, hoje você está no Brasil, depois de amanhã você está no Japão. Então, os aviões, esses ambientes fechados de avião, é importante usar máscara. E essas idas e vindas do vírus, né, nos aviões, no dia a dia, fez o mundo ver a pandemia do Covid-19, né? A pandemia se alastrou porque antigamente não existia isso tudo, né? Foi um vírus estranho, um vírus novo, e eu sempre falo que quem nos ensinou a tratar o Covid foram os espanhóis, porque lá em 2020 foram os que tiveram a coragem de fazer a necrópsia
das pessoas que morriam de Covid. Porque enquanto o Covid estava na China, a China se fechou ali. Ninguém tinha notícia. Depois foi para a Itália. Morreram muitas pessoas no norte da Itália. Muitas pessoas. Né? Morriam, eram trancadas, a família não via, trancadas em caixões, enterradas. E ninguém fazia necrópsia, acho que nem havia tempo para fazer isso, era uma questão tão emergencial e tão forte, e ninguém entendia por que as pessoas estavam morrendo, que eles só se preocupavam em arrumar vaga em hospital, oxigênio, e não sabia nem como tratar. Quando a Covid chegou na Espanha, os espanhóis se organizaram melhor e começaram a abrir. A gente, na medicina, infelizmente, a gente aprende, infelizmente, com os mortos, mas é verdade. As pessoas morrem, é feito necrópsia, não é autópsia, a palavra é necrópsia. A autópsia é fazer em você mesma, não é assim, é necrópsia. Na necrópsia se descobre o motivo da morte, e aí descobriram que, na verdade, é o que a gente chama na medicina de CIVD, coagulação intravascular disseminada. E aí, o uso do corticoide era importante, porque tradicionalmente, e até hoje tem vídeos na internet, não pode usar corticoide no Covid, no começo, depende do paciente, depende da comorbidade, é importantíssimo entrar com corticoide precoce. Nós vimos muito isso nas variantes de 2021. Quando a gente entrava com corticoide precoce, a gente conseguia rapidamente eliminar a possibilidade da pneumonia, da tempestade de citoquinas e das tromboses, né? Então, hoje, a fisiopatologia da Covid está bem conhecida para todos nós médicos, então nós estamos aí atentos aos nossos pacientes e não queremos mais alarde com Covid. Eu acho que vamos nos acalmar. Eu acho que esse vídeo foi bem esclarecedor. Vou postar esse vídeo no meu canal do YouTube amanhã, também no Instagram. Vou colocar Covid atualmente. Então, Covid atualmente, se vocês quiserem depois compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas não se desesperem e não fiquem se isolando de novo, porque já teve pessoas me ligando que estavam isoladas novamente. Eu repito, use a máscara, né? Se você estiver com gripe, use máscara, respeite o próximo, ok?